Olá, Habib! Eu sou a Rafa, brasileira, e há 8 anos faço expedições aqui dentro do Marrocos. Tenho uma agência especializada que também leva o meu nome de marca, Rafa Marrocos LDA. E a gente, eu e a minha equipe, tanto de forma online quanto de forma presencial aqui no Marrocos, te leva para descobrir a maravilha desse país do norte da África, o Maghreb. Então hoje estamos aqui e eu vou contar um pouquinho para vocês de como são as minhas expedições. Eu vou estar falando hoje das minhas expedições de 12 dias, que a gente chama de Marrocos completo. Nas expedições de 12 dias, a gente inicia a nossa jornada na Porta do Sul, na cidade de Marrakech. A gente tem 2 noites no local. O primeiro dia é destinado à sua chegada, o seu translado do aeroporto até o nosso hotel. E o segundo dia a gente tem uma imersão dentro da Medina de Marrakech, que é a parte antiga com um guia local. Então esse guia local, que é especializado na cidade de Marrakech, vai levar você para descobrir os palácios, a madraça, os souks e as ruelas e principalmente a famosa e tão adorada Praça Jemaa El Fna. Esses são os nossos 2 dias em Marrakech. No terceiro dia, a nossa expedição começa a rota até chegar no deserto do Saara. Então nós saímos cedinho de Marrakech, atravessamos as montanhas do Atlas, paramos no ponto mais alto delas, que a gente vai chamar de Tizi Ouzou, almoçamos e visitamos o maravilhoso lugar chamado Qizar Ait Ben Haddou. Qizar Ait Ben Haddou foi onde foram gravados filmes e séries famosos como Game of Thrones, Asterix e Obelix, Ali Baba, Jezebel, a novela da Record, Gladiador e muitos outros que a gente vai ter a oportunidade de ver o ano desse filme e alguns lugares que eles foram gravados visitando essa fortificação milenar. Mas para além disso, Ait Ben Haddou também é um lugar ancestral onde passavam e faziam paradas caravanas transsaarianas e habitavam povos amazigh, tanto já muçulmanos quanto judeus. E essa história a gente descobre fazendo a visita local nesse lugar. Depois disso, a gente vai pernoitar na cidade de Ouarzazate, que é conhecida como a Abre Alas do deserto do Saara. E a gente tem o final desse primeiro dia de expedição quando a gente sai de Marrakech, ou seja, a nossa terceira noite. No dia seguinte, a gente sai da cidade de Ouarzazate e vem para esse lugar maravilhoso, que é onde eu estou agora, que se chama Gargantas de Todra, na cidade de Tinghir. Aqui a gente tem uma parada especial para admirar essa beleza natural com o nascente de rio e esse cânion de montanhas. Além disso, a gente também vê um dos segundos maiores oásis que tem aqui no Marrocos, que se chama Oásis de Todra. Tá? Esse é o nosso segundo dia de caminhada até o deserto, que é o 4º dia da nossa expedição. Depois daqui a gente vai almoçar e fazer um momento muito especial também, que é a tatuagem de rena e colocar as roupas típicas para se preparar para a nossa chegada no deserto. E esse dia tem a culminância chegando no deserto do Saara, que você pode chegar ao nosso acampamento de 2 formas, inclusas de passeio de dromedário, relembrando as caravanas ancestrais que cruzavam o deserto do Saara, ou com um translado de carro 4x4. A terceira opção, que não está inclusa, é o passeio de motoquad, que também é muito legal para quem gosta de um pouco mais de aventura. E assim a gente tem essa culminância chegando no deserto do Saara, que é um dos momentos mais esperados e mais especiais da viagem, quando a gente escolhe visitar o país como o Marrocos. Depois do pernoite no deserto do Saara, que é sempre incrível e sempre o ponto alto da nossa viagem, a gente tem um jantar típico, depois a gente tem dança amazigh em volta da fogueira com música, com tambores amazigh da comunidade local do deserto. No dia seguinte a gente amanhece, quem deseja tem o tempo livre para ver o nascer do sol e a gente continua a nossa viagem cruzando as montanhas do Médio Atlas até chegar na capital histórica, gastronômica e cultural do Marrocos, que é como é conhecida a cidade de Fez. Em Fez a gente tem um pernoite, esse dia a gente passa, como eu falei, pelo Médio Atlas. Temos uma parada especial que é no Vale do Zizi, para a gente ver o maior oásis do norte da África. Depois a gente almoça na cidade de Midelt, que é a cidade da maçã, onde tem a maior produção de maçã de todo o Marrocos. Continuamos até a região da floresta de Azuru, onde tem os macaquinhos de Gibraltar. A gente tem uma parada ali especial para o pessoal interagir com a fauna local. E depois a gente segue para tomar um café ou um chazinho na Suíça marroquina, que é como conhecida a cidade de Ifrane.
Saindo de Ifrane, a gente tem 1h30 de viagem até a gente chegar no nosso destino final, que é a cidade de Fez. Esse é um dos nossos dias mais densos da expedição e mais cansativos. Aliás, uma coisa para ficar clara para você, as nossas expedições são uma road trip. Então, se você não gosta de estrada, talvez esse tipo de expedição não seja para você. Agora, se você ama admirar o caminho, a vida local, as paisagens, curte tempo de road trip, venha que você vai adorar a viagem. A gente faz nesse dia 470 quilômetros da parte do deserto do Saara até a cidade de Fez, com todas essas paradas que eu fui mencionando para vocês. Chegamos, pernoitamos em Fez, temos jantar incluído esse dia no nosso hotel e no dia a seguir a gente começa a imersão numa das maiores medinas do Marrocos, na cidade mais antiga do país. A gente vai visitar uma medina com mais de 9.000 ruas, com mais de 14.000 madraças e com a primeira universidade do mundo. A gente vai ter a oportunidade na visita de Fez de visitar o curtume mais antigo em funcionamento de todo o Marrocos, que é o Choura Teneri, é o famoso curtume da novela O Clone, né, onde a Jade aparece caminhando sobre ele. Então depois a gente tem um almoço super especial, né, num restaurante super bonito em arquitetura marroquina, com culinária especial, tradicional, uma das melhores de toda a viagem, é o que nossos clientes dizem. E depois a gente sempre termina essa viagem, esse passeio na cidade de Fez, com a vista panorâmica da cidade e com a visita de um lugar super importante, que é a fábrica de cerâmica. Lá a gente vai aprender como se faz cada pedacinho de todos os azulejos que a gente vê durante a nossa viagem, ornamentados em várias coisas, mesas, cadeiras, bancadas aqui no Marrocos. A gente tem a nossa outra pernoite em Fez, porque em Fez, nas nossas expedições, a gente sempre pernoita 2 noites, porque é uma viagem mais cansativa e uma cidade mais densa, né, de imersão cultural. Então a gente pernoita novamente em Fez e no dia seguinte a gente amanhece e continua a nossa jornada rumo à cidade de Chefchaouen, que é a cidade que eu tô agora. Mas antes disso, a gente visita 2 outras partes importantes do Marrocos. Primeiro, a cidade de Meknès, que foi capital marroquina, então por isso ela faz parte da rota das cidades imperiais. Na cidade de Meknès a gente tem a oportunidade de visitar outra mesquita, que é uma mesquita mausoléu, que é a mesquita onde está enterrado o sultão Moulay Ismail. Uns lugares super bonitos, a gente almoça num restaurante super típico também, tradicional, com uma arquitetura lindíssima, e a gente segue viagem até o sítio arqueológico de Volubilis, uma das maiores e mais importantes ruínas romanas que a gente teve aqui no Marrocos. Visitamos com um guia local, a entrada custa 100 dirhams e as entradas não estão incluídas no nosso pacote de viagem, mas são poucos os lugares que a gente precisa pagar para entrar. Compramos as entradas e fazemos um passeio lindíssimo e super interessante sobre cada pedacinho, né, cada parte da onde tinha a vida da estrutura romana daquela época. Visitamos templo, fórum, casas de pessoas importantes, mosaicos, a casa de Hércules. Então a visita de Volubilis, ela enriquece ainda mais a sua experiência dentro da nossa expedição. Terminando a visita de Volubilis, nós continuamos viagem até chegar aqui, nela, a Cidade Azul. Deixa eu respirar um pouco. A gente pernoita na Cidade Azul. Esse dia a gente tem jantar livre, então a gente deixa várias indicações no nosso grupo do WhatsApp para você saber onde comer melhor. A gente pernoita nesse hotel. No dia seguinte a gente acorda, a gente tem um passeio guiado que leva 2 horas para conhecer os principais pontos da Cidade Azul e os pontos estratégicos e instagramáveis para você tirar aquela foto perfeita. Depois o nosso grupo tem tempo livre na Cidade Azul, ou seja, você vai fazer o passeio guiado e ainda você vai ter boas horas para aproveitar essa cidade, que é um dos pontos altos também da nossa viagem. Depois disso, por volta mais ou menos das 4 ou 3 da tarde, o nosso grupo se reúne e a gente começa a nossa expedição a ir rumo à cidade de Tanger, que é a cidade no extremo norte de Marrocos. Antes de chegar na cidade de Tanger, geralmente a gente faz um pit stop rapidinho na praça principal da cidade de Tétouan, que é outra cidade aqui também do norte, até chegar nela, a cidade de Tanger. Em Tanger a gente também tem 2 noites, a primeira noite para a gente chegar e descansar, e o dia seguinte a gente acorda para conhecer as partes mais importantes e significativas dessa cidade, começando pelo Cabo Espartel, pela Gruta de Hércules, pelo encontro do oceano com o mar Mediterrâneo. Essa parte é muito interessante e muito bonita da nossa viagem. Em seguida, o nosso grupo tem free time, tempo livre, na Medina de Tanger, que é uma medina também lindíssima, autêntica,
toda branquinha e de frente para o mar. Nas minhas expedições eu sempre gosto de deixar vocês com um tempo livre, então não venham imaginando que vocês vão ter sempre um guia ou sempre uma pessoa acompanhando full time. Vocês têm um acompanhamento meu e da minha equipe em português e vocês têm todos os passeios guiados mencionados, que são muitos, né? São inúmeros passeios guiados, mas eu, Rafa, gosto e priorizo o tempo livre de vocês porque faz parte da experiência vocês explorarem e experienciarem o Marrocos por conta própria. Depois desse tempo livre, vocês pernoitam novamente em Tanger e no dia seguinte a gente segue viagem para a capital do reino marroquino, que é a cidade de Rabat, uma cidade lindíssima, mediterrânea, super bonita, super organizada. Lá a gente visita os pontos principais também, que começando pela Torre Hassan, pelo mausoléu de Mohammed V, onde está enterrada a família real. Depois a gente tem uma volta pela orla que a gente vai chamar Corniche, até chegar no Casbah das Udaias, né? Uma fortificação antiga e milenar que faz parte da experiência da visita da cidade de Rabat. Pernoitamos em Rabat. E já no dia seguinte, de manhã, a gente se encaminha para o final da nossa expedição, com uma culminância, né, nesse monumento que é tão especial já na cidade de Casablanca, que é a Mesquita de Hassan II. A Mesquita de Hassan II é uma das obras icônicas de arquitetura marroquina que você merece conhecer. Então a gente tem essa parada especial em Casablanca para visitar a Mesquita Hassan II. Finalizando a visita da Mesquita, a gente também se despede da nossa expedição e nesse momento, você que escolheu dormir em Casablanca, a gente vai te deixar no hotel para o pernoite e você que escolheu voltar para Marrakech, a gente segue juntos até de volta à Cidade Vermelha. E assim, a gente tem a última noite da nossa expedição, finalizando esses 12 dias de imersão de forma completa no Marrocos. Eu garanto para você, Habibi, que está procurando viagem para o Marrocos, que quer conhecer o país, não tem expedição tão completa e tão imersiva quanto a nossa. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que esse vídeo tenha feito bastante sentido e tenha deixado você ainda com mais clareza de como funcionam as nossas expedições. Eu te espero ver comigo aqui na minha próxima expedição. Um beijo, Habibi, até mais, Bislama!